tudo bem? No vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha nos relacionamentos 1 para N. Como que nós temos que fazer o mapeamento lá no Java para podermos usar os artifícios do Spring Data. Belezinha? Então, nesse exemplo, vamos usar uma estrutura que envolve duas entidades, banco e agência, onde um banco pode ter 0 ou várias agências e uma agência é obrigado que tenha um banco associado a ela. Então aqui no post vou criar a tabela banco que tem duas colunas, o ID, que é a chave primária e é um serial, e o nome, que é um varchar de tamanho 100. Então vou criar aqui a tabela banco e aqui eu tenho o script da tabela agência. Então a tabela agência vai ter ID como serial e chave primária, número como inteiro e nome como varchar 100. E uma chave estrangeira que referencia banco, que eu chamei de ID banco. Então, executei aqui, tabelinha criada. Então, para esse projeto, eu vou usar a estrutura que nós configuramos no vídeo anterior. Para quem não acessou, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, aqui nesse projeto, eu já tenho o Spring Data, junto com o Spring Boot, e também o arquivo Application Properties já está configurado para apontar para o nosso banco de dados. Então, eu vou começar a desenvolver a parte do mapeamento das duas tabelas, banco e agência, e eu vou criar um repositório e depois alguns casos de teste. Então, primeiramente, vamos criar as nossas classes de negócio. Então, banco, eu tenho o ID, tenho o nome. Aí a gente tem que parar para pensar. Um banco pode ter várias agências associadas a ele. Então, como é que a gente representa isso daqui na nossa estrutura? Então, eu vou ter que falar que o banco tem um list de agência como atributo. Eu vou chamar de agências. O list eu vou importar de JavaUtilList e a classe agência nós ainda não temos. Tá? Então, vamos criá-la aqui. Então, lá no nosso modelo, a gente tem o ID, o número da agência, o nome da agência e um banco associado a ela. Então, só com isso, a nossa classe banco já começa a funcionar. Então, vou criar os gets e set para cada um dos atributos. O que nós temos que fazer agora é o mapeamento. Então, primeira coisa, eu estou falando que o banco é uma entidade, está apontando para a tabela banco. Agora eu tenho que mapear cada um desses atributos. Então, o ID, como ele é serial, eu tenho que identificar aqui para o Spring que o meu ID ele é gerado automaticamente. Então tem que usar essa anotação aqui, ó, Generated Value. E a estratégia, vou falar que é Identity. Lá no nosso banco de dados o nome chama nome. E aqui eu vou usar uma anotação nova. Então, banco pode ter várias agências. Então, se a gente olhar no nosso modelo do banco de dados, eu sei que um banco tem várias agências. Então, a gente vai usar uma anotação que chama 1 para muitos. Então, do inglês vai ficar one too many. Aí, aqui eu vou indicar qual que é o atributo da classe de destino que vai fazer o caminho reverso. Então, aqui na classe agência, o atributo reverso é o banco. Então, o banco faz o caminho contrário. Essa configuração de fetch diz respeito a qual que é a estratégia no momento em que eu vou carregar as agências, do ponto de vista de comunicação com o banco de dados. Quando eu coloco eager, a cada vez que eu carrego um banco, todas as agências já são carregadas. Se eu usar o lazy, aí essa carga ocorre por demanda. E cascade type, eu costumo usar all, porque quando nós temos um relacionamento forte,
Por exemplo, banco é um relacionamento forte, agência é o lado fraco. Então, se eu remover um banco, por consequência, eu tenho que remover as agências. Mas se você tiver outro tipo de estratégia na sua manutenção dos dados, vale a pena estudar as outras formas aqui de operações em cascata. Então, só com isso, eu já consegui informar que a minha classe banco possui um relacionamento com a classe agência. Agora eu preciso mapear a classe agência. Então, da mesma forma, a agência tem o seu ID, estratégia, vamos colocar que é identity, a agência é uma entidade, vai apontar para tabela agência. Aponta para a coluna número. Aqui vou apontar para a coluna nome. E aqui nesse atributo banco, aí eu tenho que usar uma anotação que é o caminho reverso. Ou seja, a agência ela está do lado N do relacionamento. Então eu vou falar que várias agências podem pertencer a um banco, nesse caso. Então eu vou usar a anotação many to one, que é muitos para um. Então aqui para mapear, eu posso usar essa outra anotação aqui, ó, join column. Aí eu vou falar qual que é a coluna que é a chave estrangeira dentro da tabela agência que está apontando para a tabela banco. Então se eu fizer isso daqui, eu estou falando que na minha tabela agência, a chave estrangeira ID banco está apontando aqui para a tabela banco. Então agora eu sim vou conseguir fazer um mapeamento nas duas direções. Então, para a gente poder começar a testar, eu vou criar um repositório para banco e um repositório para agência. Então, lembrando, repositórios são interfaces que herdam de JPA Repository. Então, aqui tenho banco repository. Esse T significa qual que é a classe que eu vou interagir, então a minha classe banco, e o tipo de dados do meu ID. Nesse caso, falei que o ID ele é um integer. Então, com isso aqui, eu já tenho as operações básicas para manipular a tabela banco. E aqui eu vou criar o agência repositório também. Então, da mesma forma. Beleza. Agora a gente consegue testar. Então eu vou declarar os dois repositórios. Vou chamar de banco rep. Aqui a agência repository também. Vou chamar de agência rep. Aqui eu tenho que usar a notação outwired. Então no momento em que o Spring for executar, fazer toda a leitura dos mapeamentos, já vai ser gerado instâncias para esses repositórios, aí quando eu estiver executando a minha classe de teste. Então aqui para o nosso exemplo, eu vou criar dois bancos, vou criar algumas agências e fazer o vínculo a cada banco e depois fazer a persistência no banco de dados. Aí em um segundo momento eu vou listar todos os bancos e as suas agências e mandar imprimir no console. Então um exemplo bem simples. Então no banco 01, vou colocar o nome aqui, ó, chamar ele de banco 1. Mesma coisa para o meu segundo objeto. Então aqui eu já consigo armazenar os bancos. Vou chamar o método save. E depois que eu salvar cada banco, eu vou atribuir ao respectivo objeto. Por que eu vou fazer isso? Antes de eu salvar o banco, eu só estou com o valor do nome. Eu ainda não tenho o ID preenchido. Então, o método save já me retorna um objeto aqui, nesse caso, do tipo banco. E ele já vai vir com o ID que foi gerado lá no Postgre. Como o tipo do ID é serial, ele é gerado de forma automática.
Então dessa forma aqui eu vou garantir que o meu objeto vai ficar atualizado de acordo com a situação dele lá no banco de dados. Então agora eu vou criar as agências. Vou chamar de AG01. AG02 e mais outra agência, AG03. Aí para a agência 01, detalhe importante, faltou criar os getSets aqui da agência. Pronto. Vou voltar para teste. Então, agência 01, eu vou informar que o nome dela, por exemplo, ficar bem na cara mesmo. Vamos falar, ela chama agência 01, o número dela é 1. E ela vai pertencer a qual banco? Então, vou falar que ela pertence ao banco 1. Agora eu vou configurar as 3 agências. Agora eu vou configurar as outras 2 agências. Vou falar que ela também pertence ao banco 1 e a agência 3 eu vou falar que pertence ao banco 2. Agora eu vou mandar salvar essas 3 agências. Então eu tenho que chamar o agência repository para fazer esse tipo de operação. Se eu fizer esse código, eu já consigo então criar todos os bancos e as agências e deixar tudo gravado lá no banco de dados. Então vou mandar executar. Então lembrando, eu executo pela classe principal do projeto, não pela classe de teste. Então aqui percebe-se que os 3 bancos foram inseridos e as 3 agências também. Então vamos fazer um teste aqui no Postgre. Vou dar um select asterisco na tabela banco e um select na tabela agência. Para a consulta ficar mais clara, vou fazer um join. Então aqui, ó, o banco 1 está com as 2 agências vinculadas e o banco 2 está com a terceira agência vinculada a ela. Então a nossa inserção ficou correta. Então como que a gente recupera esses dados? Agora eu vou lá na nossa classe de teste, vou puxar todos os bancos e a gente vai ver que a lista de agências já vai ser carregada conforme esse vínculo que nós fizemos. Então, para evitar a duplicidade de dados, eu vou apagar esse exemplo que a gente fez, porque se eu executasse novamente, seriam inseridos lá no Postgre mais outros bancos e outras agências. Tá? Então, cada vez que a gente roda, ocorre todo esse processo de inserção, caso tenha aí no código. Então, eu vou fazer um for em relação a um select all da minha tabela de banco. Eu vou chamar um findAll. Então, se a gente olhar aqui, o retorno do método findAll, ele me retorna um list de banco. Então, agora tá fácil. Então, aqui eu vou listar todos os bancos e dentro de cada banco eu vou ter uma lista de agência. Então, esse get agências já vai vir com um list de agência preenchido. Tá? Então, isso aqui já é interessante. Eu não preciso fazer um select na tabela de agência onde o ID do banco é X. Tá? Isso aqui já resolve a nossa vida. Então vou mandar imprimir número e nome da agência. Get número, get nome. Mandar rodar de novo.
Então vamos ver a saída do console aqui, ó. O banco 1 imprimir as duas agências que estão relacionadas a ele, e o banco 2 apareceu a terceira agência. Então isso aqui é o pontapé inicial para a gente trabalhar já com os relacionamentos, de um para vários e vários para um. Então para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou explorar a parte de exclusão, atualização de dados, porque nós já vimos no primeiro vídeo sobre Spring Data, como que a gente trabalha com os outros operadores. Então o objetivo dessa aula foi basicamente criar uma estrutura muito simples, onde temos relacionamentos de 1 para n. Então nos próximos vídeos, podemos estudar os relacionamentos 1 para 1 e muitos para muitos. Então pegando o jeitão desse aqui, vocês verão que não tem muita dificuldade. Belezinha? Então é isso, pessoal. Falou, um grande abraço.